Olá, meus queridos alunos. Hoje darei orientações para a resolução das atividades da semana 4 do PET 2, de língua portuguesa. Questão 1. Leia o texto a seguir. Título: Concurso público atrai brasileiros em busca de bons salários e estabilidade. Primeiro parágrafo. O mercado de concursos cresce mais de 40% ao ano no Brasil. A previsão é de que até 2016 sejam abertas 400 mil vagas em concursos federais, estaduais e municipais. Estabilidade e bons salários são o que mais atrai os brasileiros para essas vagas. Segundo o IBGE, a remuneração na carreira pública supera em 92% a da iniciativa privada. Os salários variam de R$ 1.800 a R$ 23 mil. Segundo parágrafo. A concorrência é grande. 12 milhões de brasileiros se preparam para disputar uma vaga no serviço público. Segundo a Associação Nacional de Proteção aos Concursos, nas salas de aula dos cursos preparatórios é fácil encontrar quem largou tudo pelo mesmo sonho. Para passar em um concurso, muitos estudam mais de 12 horas por dia. Terceiro parágrafo. Ficar entre os primeiros colocados, porém, nem sempre garante a tão sonhada estabilidade. Quando a seleção é para formar um cadastro de reserva, não há um número definido de vagas. A instituição pode convocar os aprovados em até 4 anos. Depois disso, o processo é cancelado. Quarto parágrafo. A engenheira agrônoma Valéria Silva passou em primeiro lugar em um concurso de cadastro de reserva do Banco do Nordeste. Após 3 anos de aprovação, ela já perdeu a esperança de receber o salário de R$ 3.500. O objetivo de você passar em um concurso é ser convocado e assumir o seu cargo. Querendo ou não, você fica frustrado. Quinto parágrafo. Um projeto de lei aprovado no Senado acaba com os concursos só para cadastro, de reserva ou com oferta simbólica de vagas. A regra valerá apenas para as instituições federais. Por isso, não beneficiará candidatos como o economista Álvaro de Menezes, que aguarda ser chamado para o cargo de técnico administrativo no Ministério Público do Maranhão. Você fica naquela expectativa. Será que eu vou ser chamado? Será que eu não vou ser chamado? Vou estudar para outro, porque eu não vou esperar, afirma. Sexto parágrafo. Para alguns, a espera valeu a pena. A técnica bancária Germana Cardoso foi convocada 2 anos após a seleção. Eu estou na Caixa Econômica, que foi um concurso com 100% de cadastro de reserva. Realmente, ele chamou muita gente e continua chamando. Só aqui em Fortaleza já foram chamadas mais de 150 pessoas, diz. Bem, eu destaquei eh, os tópicos frasais, as frases mais importantes de cada parágrafo. No primeiro parágrafo, concursos cresce. Qual que é o tema que vai ser tratado no texto? Qual o assunto? O crescimento dos concursos. Por que que eles crescem? Por conta da estabilidade dos bons salários, ou seja, o tema, né, que vai ser falado e a tese para justificar o seu crescimento. No segundo parágrafo, afirma isso, falando que a concorrência é muito grande. São mais de 12 milhões de brasileiros que se preparam, né? E há quem largou tudo pelo mesmo sonho. No terceiro parágrafo, já tem aqui um argumento contrário, que defende que ficar entre os primeiros colocados nem sempre garante a tão sonhada estabilidade. Ou seja, nem todo mundo que faz o concurso consegue ingressar na carreira pública, né? É o caso do exemplo aqui da Valéria Silva, que passou já faz 3 anos e não foi chamada, e perdeu as esperanças e ficou frustrada. No quinto, fala sobre um projeto de lei aprovado pelo Senado que acaba com os concursos só para cadastro, porque antigamente era hábito fazer concurso mesmo que não tivesse vaga, para montar um cadastro. A hora que surgisse a vaga, ia chamando as pessoas. Só que isso só para concursos federais, né? E o que não beneficiou lá algumas pessoas. Para alguns, a espera valeu a pena,
no sexto parágrafo, que no final acaba valendo a pena você tentar esperar e acreditar que vai conseguir passar, né? Porque alguns conseguiram, que foi o caso aqui da Germana, que depois de 2 anos que fez o concurso para um cadastro, para ficar no cadastro, foi chamada, ok? Bem, o objetivo do texto, concurso público, atrai brasileiros em busca de bons salários e estabilidade é. Aqui é uma questão de compreensão, tá? Ou seja, compreensão é de entender o texto, o que está escrito no texto. Então, a alternativa é uma das alternativas é que está expresso no texto. Vamos ver. Letra A. Alertar a população sobre os concursos que têm como objetivo a arrecadação de dinheiro. Está afirmando isso no texto? B. Apresentar pesquisa desenvolvida pela Associação Nacional de Proteção aos Concursos. É esse o objetivo do texto? Prestar isso? C. Informar a população sobre a busca cada vez maior dos brasileiros por concursos públicos. E letra D. Persuadir os cidadãos a abandonar a iniciativa privada e estudar para os concursos públicos. Está se afirmando isso no texto? Então, vocês vão analisar essas quatro. Qual delas está expressa claramente no texto? Segunda questão, é uma charge, tá? O tema dela é sobre concurso público, é o mesmo tema do texto que a gente leu lá agora há pouco, né? Que é o texto que a gente leu agora é uma reportagem de uma revista, de um jornal, acho que é o Google, se eu não me engano. E essa aqui é uma charge. A charge é um texto do qual se exibe um desenho humorístico que pode conter uma linguagem verbal, um texto, com o objetivo de fazer uma crítica sobre um fato atual, certo? Então, faz uma crítica. Vamos ler. E aí, rapazinho, o que vai ser? Funcionário público, vovô. Entendo, mas em qual área pretende atuar? Ah, isso vai depender do concurso que eu passar. Bem, vamos à questão. Considerando os elementos apresentados nessa charge e os fatos explorados por ela, qual a crítica social é feita? Bem, aqui já é de interpretação. Além das informações contidas no texto, você vai ter que também analisar o conceito de mundo, seu conhecimento prévio sobre esse assunto. No caso, a reportagem acima, no primeiro texto, já te dá uma noção, né? De por que que os concursos públicos são tão procurados. Então, a partir desse conhecimento de mundo e a crítica contida na responder a questão. Então, ela é de interpretação. Letra A. Censura-se a aspiração do menino de querer se tornar um funcionário público? Letra B. Critica-se a necessidade de preparar as crianças para a escolha de uma profissão? Letra C. Recrimina-se a ironia usada pelo menino ao se dirigir a uma pessoa mais velha? E letra D. Repreende-se a busca da população brasileira pela aprovação em concursos públicos? Lembrando que a charge está fazendo uma crítica ao comportamento, né? Um comportamento social. Então, analise bem as quatro questões para a pergunta. 3. Leia o texto para responder as questões. Dos manuais. Há alguns meses troquei meu celular. Um modelo lindo, pequeno, prático. Segundo a vendedora, era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual, entusiasmado. Agora eu aprendo. Decidi folheando as 49 páginas. Já na primeira, tentei executar as funções. 2 horas depois, eu já estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um labirinto de instruções. Na semana seguinte, tentei baixar o som da campainha. Só aumentava. Buscava o vibracal, não achava. Era alguém me chamar e todo mundo em torno saía correndo, pensando que era o alarme de incêndio. Quem me salvou foi o motorista de táxi. Manual só confunde, disse didaticamente. Dá uma de curioso. Insisti e finalmente descobri que estava no Vibracal há meses. O único problema é que agora não consigo botar a campainha de volta.
Atualmente estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa, desculpa, fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro na capa, a promessa rápido e fácil. Um guia prático, simples e colorido. Resolvi, vou seguir cada instrução, página por página. Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo? Quando cheguei na página 20, minha cabeça latejava. O livro tem 342 páginas. Cada vez que olho, dá vontade de chorar. Não seria melhor gastar o tempo relendo Guerra e Paz? Tudo foi criado para simplificar, mas até o micro-ondas ficou difícil, a não ser que eu queira fazer pipoca, que possui sua tecla própria, mas não posso me alimentar só de pipocas, ainda se emagrecesse. E o fax com secretária eletrônica? O anterior era simples, eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige que eu toque em um, depois em outro para confirmar e de novo no primeiro. Outro dia, a luzinha estava piscando. Tentei ouvir a mensagem. A secretária disparou todas as mensagens desde o início do ano. Eu sei que para a garotada que está aí, tudo parece muito simples, mas o mundo é para todos, não é? Talvez alguém dê aulas para intelectuais, ou o jeito seria aprender só aquilo que tenho realmente necessidade e não usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Guerra e Paz é um livro do escritor russo Tolstói, com mais de 1000 páginas e centenas de personagens. É considerada uma das maiores obras da história da literatura. Bem, vamos ver a questão. Pelos comentários feitos pelo narrador, pode-se concluir corretamente que. Então, é uma questão também de compreensão, de compreender o texto. Por quê? Você vai observar os comentários feitos pelo narrador, ou seja, a resposta está no texto. Letra A. A leitura de obras-primas da literatura é a atividade mais produtiva do que utilizar celulares e computadores? Letra B. Os manuais cuja diversas instruções os usuários não conseguem compreender e pôr em prática são improdutivos? A vendedora foi convincente, pois o narrador comprou o celular embora duvidasse das qualidades prometidas pelo aparelho. O manual sobre computadores, ao contrário de outros do gênero, cumpria a promessa assumida nos dizeres impressos na capa? E letra E. Os jovens deveriam ensinar computação aos mais velhos, pois dessa forma estes últimos entenderiam as funções básicas do equipamento? Bem, então, como a resposta está no texto, vocês vão analisar essas 5 questões e ver a que realmente está mais próximo do que se pede, qual que é o comentário do narrador sobre os manuais, ok? Bem, queridos, acabamos as atividades da semana 4. Até a próxima semana, se Deus quiser. Bons estudos e um beijão no coração de vocês.